Olá, boa noite a todos. A paz seja convosco. Hoje estamos passando para gravar mais um vídeo para o canal e eu gostaria de falar sobre as cartas perdidas de Paulo aos Coríntios, que é a primeira carta e a terceira carta. Hoje as cartas que se encontram na nossa Bíblia é a primeira aos Coríntios e segunda aos Coríntios. A primeira carta e a terceira, essas cartas elas não se encontram, estão perdidas. E para que eu possa provar para vocês dessa primeira carta que não se encontra na nossa Bíblia e que essa carta está sumida, isso se encontra em 1 Coríntios 5:9. Vamos ler aqui para nós ter mais uma base. Aqui Paulo vai comentar. Esse contexto de 1 Coríntios, Paulo ele escreveu essa carta porque ele soube uma notícia que tinha gente cometendo imoralidade sexual dentro da igreja, que seria um filho cometendo incesto com a esposa do seu pai, provavelmente seria sua madrasta. E essa carta Paulo escreve advertindo essa situação. Só que os coríntios eles não entenderam o motivo dessa carta, por qual Paulo escreveu fazendo essa advertência. E eles entenderam errado. Vamos ler o texto para que nós possamos ter mais uma compreensão melhor. Aqui Paulo vai citar. Já vos adverti por carta que não vos associeis a nada que fosse imoral. Verso 9. Aqui no verso 10, ele vai continuar falando, dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais desse mundo, nem às avarentas, ou os ladrões, ou ainda os idólatras. Se assim fosse, seria necessário que saísse do mundo. O verso 11. Entretanto agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa que afirmando ser irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, embriagado ou estelionatário. Com pessoas assim, não deveis sequer sentar-se para uma refeição. Então, que os coríntios eles não tinham entendido por qual motivo Paulo escreveu essa primeira carta. Porque Paulo está se referindo a uma carta anterior que ele escreveu. Primeiro Paulo ele chega em Corinto, ele funda uma igreja em Corinto, e ali depois que ele funda a igreja, ele sai para outras missões, e ele deixa uma igreja plantada em Corinto. E tempo depois, Paulo recebe essa notícia. E ele escreve essa carta. Advertindo, e eles entenderam errado. Eles entenderam que Paulo estava referindo a pessoas de fora da igreja. Paulo vai falar nessa carta, que está na nossa Bíblia, como 1 Coríntios, que essa carta aqui, ela é a segunda e não a primeira. E Paulo vai falar, não, eu não me refiro a pessoas que está lá fora. Eu me refiro a pessoas que estão dentro da igreja.
Esse é o motivo porque Paulo escreve essa carta. E Paulo, ele escreve essa carta de 2 Coríntios, e ele fala assim: não, eu vou ter convosco. E Paulo vai fazer uma visita na igreja de Corinto. Só que essa viagem de Paulo, essa visita em Corinto, essa visita ela não foi uma visita muito boa para Paulo. Paulo não foi bem recebido lá na igreja de Corinto. E Paulo volta e Paulo escreve outra carta, que seria a terceira carta, que é conhecido como a Carta Severa. E nessa carta Paulo bate firme, severamente na igreja. Nós podemos ver esses relatos de Paulo, como seria a terceira carta, se encontra em 2 Coríntios 2, 4 a 9, que seria a carta severa. 2 Coríntios 7, de 8 a 11, de 8 a 12. E Paulo escreve essa carta, e essa carta não dá um bom resultado. Essa terceira carta, ela realmente ela produziu resultado. Os coríntios se arrependeram, ficaram firmes. E Paulo escreve, depois nessa ida de Paulo a Corinto, Paulo se entristece muito, ele fica muito triste. E na volta dele, ele escreve essa carta severa, sendo uma carta batendo forte nos coríntios. Eles se arrependeram. E Paulo, depois que Paulo volta, Paulo escreve outra carta, que se encontra na nossa Bíblia como a segunda aos Coríntios, que não é a segunda carta. Essa carta é a quarta carta. E aqui Paulo ele já escreve se alegrando, porque a igreja se arrependeu, ficaram firmes. E isso está em 2 aos Coríntios 2, de 1 a 3, 2 Coríntios 12, 14 e 2 Coríntios 13, de 1 a 2. Paulo escreve essa carta, ele fica muito feliz de receber o resultado que os coríntios eles tinham se arrependido. Então Paulo escreve essa carta de 2 Coríntios, que seria a quarta carta aos Coríntios. Por que eu estou passando isso para os irmãos? Muitas das vezes nós lendo a Bíblia, alguma literatura qualquer, mas especificamente estou falando da Bíblia, nós passamos batido por cima de alguns textos, e nós não percebemos o conteúdo que aquele texto abrange. São muitas coisas que nós passamos batido. E às vezes por quê? Por causa que nós somos muito relaxados para ler a Bíblia. Porque a Bíblia, Jesus falou: examinar as Escrituras. A Bíblia é para ser estudada e não lida como se lê um jornal. Esse é o motivo que nós podemos utilizar esse método para que nós possamos adquirir mais conhecimento e fazer uma boa leitura da Bíblia. Eu gostaria de deixar esse vídeo para os irmãos. Se os irmãos gostou do vídeo, se inscreva no canal,
dá um like, compartilha, ativa o sininho de notificação, que para quando sair outro vídeo, os irmãos possam ter recebendo no seu celular. Desejo um ótimo final de semana, uma boa noite. Forte abraço, fica com Deus.